que é possível e que dá certo sim, só que precisa saber, obviamente, fazer isso. Então, assim, eu vejo que muitas pessoas têm problema com dias direcionais, por quê? Porque já vieram de uma escola de suporte e resistência, né? Eu, Adriano, eu vim dessa escola de suporte e resistência, e lá no passado, acho que alguns de vocês fazem isso até hoje. Vocês deixam suportes e resistências de outros períodos plotados no gráfico, né? Então, o que eu fazia? Chegava na resistência, vendia, recomprava no suporte, comprava no suporte, vendia na resistência, e eu ganhava dinheiro assim. Só que eu só perdia dinheiro em dia direcional, porque chegava na resistência, fazia uma estrelinha cadente, eu vendia, o mercado me estopava. Aí chegava na outra resistência, o mercado fazia uma estrelinha cadente, eu vendia, o mercado me estopava. E dia direcional não dá para fazer assim, né? Por quê? Porque em dias direcionais, em dias de tendência, 80% dos padrões de reversões são falsos. E em dias de consolidação, 80% dos rompimentos são falsos. Né? Então acaba invertendo esse processo. Então o que acontece? Eu era uma pessoa que eu operava só com suporte e resistência, tinha dificuldade de operar dia direcional, e quando eu simplesmente optei por tirar todos os suportes e resistências da tela e operar de fato com o gráfico limpo, eu comecei a entender a dinâmica do mercado de quando ele estava lateral e quando ele estava com força, com direção, para que eu pudesse surfar grandes movimentos. E eu comecei a ver, galera, que eu era um cara que até então não tinha conhecimento técnico suficiente para conseguir conduzir uma operação longa, né? Eu era um cara que dava tiro curto, né? Pegava 70, 80 pontos, 100 pontos, cento e pouquinhos pontos. Muito raro eu pegar uma operação longa. Só que quando eu fui, né, me moldando, eu encontrei um jeito, que é o meu operacional, que eu vou passar para vocês, que a base do meu operacional praticamente é pegar operações o quê? Longas. Operações que vão dar um retorno muito maior do que o prejuízo se caso der errado. E pelo fato de eu ter passado muito tempo fazendo backtesting, todos os backtestings que eu fiz, só para vocês entenderem, eu fiz na mão, tá? Não foi com software, não foi nada disso. Eu pegava gráfico de 2014, 2015, 2016, 2017 e vinha testando na mão. Por exemplo, eu pegava lá, eu vou estudar esse padrão. Eu jogava lá no gráfico de 2, de 5, de 10, de 15 minutos e vinha estudando esse padrão. Padrão, quantos padrões deram na semana? Quantos deram no mês? Quantos deram no ano? De todos esses padrões que eu vi e que teve contexto para entrar, quantos deram gains? Quantos deram loss? Qual que foi a média de gain? Qual que foi a média de loss? Por quê? Porque isso me trazia o quê? Uma segurança em números, porque o número não mente, é uma estatística. Então, quando eu comecei a validar as estratégias que eu utilizava, que é o que eu vou passar para vocês hoje, padrões e tudo mais, é o quê? Porque sempre tem aquele negócio, Adriano, eu vi todos os fatores para entrar, mas eu hesitei. Né? Eu hesitei, fiquei com medinho. Por quê? Porque está estudando pouco, não tem segurança suficiente ainda e precisa colocar a bunda na cadeira e estudar até o olho sangrar para quê? Para que você fique com confiança naquilo que você está vendo. Então, o que eu vou passar para vocês aqui, tem pessoas que são mais safas e vão falar, cara, eu já entendi, né? Vou fazer um backtest, vou colocar na prática e vão para cima. Só que tem pessoas que simplesmente não vão estudar. Então, aquilo que eu falei para vocês é válido. Tudo que eu estiver passando aqui já tem um embasamento técnico, já é comprovado por mim, pela galera que fez mentoria, que funciona. Mas para que funcione para você, você precisa passar pela tua própria jornada, que é o quê? Você estudar, você pagar o teu próprio preço para chegar e acreditar naquele padrão a ponto de simplesmente, quando aparecer, você não hesitar. Você precisa chegar e o quê? Estudar e clicar. Por quê? Porque a estatística joga a teu favor. Né? Se 70% das vezes você acerta e 30% você erra, só que quando você acerta, você ganha 3, 4, 5 vezes mais do que quando você perde, é uma continha de padaria. A conta fecha, galera. A conta fecha. Só que para você fazer isso, você precisa do quê? De um nível de disciplina elevado. Né? E aí a gente vai trabalhar isso ao longo da semana. Porque assim, não adianta nada você chegar, acertar uma, acertar duas, acertar três, acertar quatro. Chega na quinta, o cara vai lá, erra. Não tem problema errar, cara.
Errar faz parte. Eu tomo stop todo dia, cara. Quase todo dia. Raros dias que eu não tomo stop. Eu tomo stop, cara. E o stop é uma proteção contra mim mesmo. Né? Tem pessoa que não aceita tomar stop, não usa stop, faz médio para trás, se quebra inteiro, por orgulho, por vaidade. Né? Então, assim, o meu operacional, você tem que aceitar o stop. O stop faz parte do processo. O stop é uma proteção contra você mesmo naquele dia ruim. Então, precisa trabalhar com isso também, tá? Deixa o pessoal erguer a mão aqui. Deixa eu já falar. Fala aí, Elias. Será que você poderia só repetir a frase que você falou dos 80% de rompimento e dos 80%? Mercado em tendência, 80% das figuras de reversão são falsas. E mercado lateralizado, 80% dos rompimentos são falsos. Então, a dinâmica de você operar um mercado lateral e um mercado em tendência muda completamente, né? Beleza? Deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá normal aí para vocês, galera? Tá normal? Eu acho que a tua internet aí tá, Roger. Mas vamos lá. Então, assim, pessoal, eu vou trabalhar de uma forma bastante dinâmica, tá? Eu não vou trabalhar só com PDF, ou só com PowerPoint, ou só com gráfico. Eu vou fazer uma mescla geral aqui para vocês, que eu acho que deixa o negócio não tão chato, né? Eu vou trabalhar primeiro, inicialmente, aqui na questão do PowerPoint, depois eu puxo direto para o PDF, depois eu vou mostrar exemplos no gráfico, tá? Para fazer um negócio dinâmico aqui. E a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, daí vocês erguem a mão aí e eu vou fazendo que nem eu fiz agora com o Elias aí, tá? Deixa eu ver aqui. Se vocês quiserem aumentar a minha imagem na tela aí de vocês, passa o mouse na minha imagem e clica no primeiro ícone de fixar a minha imagem na tela, que quando eu apresentar aqui para vocês, vai aparecer grande aí para vocês, tá? Aí fica melhor. Bom, vamos lá então. Dado isso, pessoal, que eu estava falando para vocês sobre operar tendência, sobre operar contra tendência, para mim é um ponto muito importante. Eu preciso ter isso aqui esclarecido de uma forma bastante clara, para que eu saiba que, assim, não tem ninguém com dúvida. Quem que pode me definir rapidamente, assim, ó, rápido, quando o mercado está em tendência de alta, pode ser de alta, pode ser de alta. Quem que consegue me trazer isso de rápido, assim? Topos e fundos ascendentes. Topos e fundos ascendentes. Show de bola. Vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, muitas pessoas confundem correção com reversão. Tá? E eu preciso que vocês tenham isso de uma forma muito clara na cabeça de vocês. Assim, eu não vou ficar perdendo tempo, tá, pessoal? Pessoal, isso daqui é um martelinho, isso daqui é uma estrelinha. Né? Chegou na resistência, você vem. Para mim, a pessoa que chega aqui, ela já tem que saber isso. Por isso que, assim, do zero não atendo, tá? A pessoa já tem que saber, já tem que chegar com um certo nível, porque eu já chego começando aqui de um nível intermediário e aí a gente vai na pauleira, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e aí a gente já começa, beleza? Estão vendo aí, galera, a minha tela? Sim? Não, ainda não. Tá vendo só teu rosto, Adriano? Não. Não apareceu aí para vocês ainda? Aparece como uma outra telinha, pessoal, no lado. Quem fixou a tela dele, desfixa e bota outra. Verdade. Isso, verdade. tem que desfixar a minha tela e colocar na outra que eu estou apresentando. Eu tô vendo aqui. Tá aparecendo aí? Sim. É que tem que Beleza. fixar a outra imagem. Beleza, vamos lá então. Mercado em tendência, tá? Eu vou pincelar isso aqui rapidamente, porque assim, não pode ficar com dúvida, beleza? Mercado em tendência, galera, nada mais é do que isso daqui, ó. Mercado faz uma perna de expansão e recua. Perna de expansão, recua. Perna de expansão, recua. Certo? Qual que é o problema da galera? O mercado, assim, ó, tá escancarado. Falando para vocês, estou em tendência de alta.
Aí, ao invés da pessoa simplesmente pegar a prancha de surf dela e surfar o movimento, não. A pessoa vai lá na Cracolândia, começa a girar, né, que são os cracudos, né, a gente brinca, né, não levem a mal pela brincadeira, mas a gente brinca, né, que os cracudos são os que ficam girando, né. E ao invés de simplesmente fazer o simples, o básico que o mercado já está mostrando para vocês, a pessoa começa a fazer scalp, a pessoa começa a fazer um monte de operação na contratendência, o mercado afastou da média. Fez um sinalzinho técnico de venda, a pessoa já quer vender até a média, né? O mercado sobe, faz um sinalzinho, quer vender até a média. Meu, opera a tendência. No dia que tiver tendência, opera a tendência, que vocês vão ganhar dinheiro. A pessoa chega aqui, ó, o mercado faz isso daqui. A pessoa vende. Aí o mercado corrige, volta e estopa. Aí chegou num outro topo lá, numa outra região de resistência. A pessoa vem aqui e vende. O mercado cai um pouquinho, volta, estopa. Então, não precisa fazer isso, né? Siga aquilo que o gráfico está falando, e por isso que eu falo para vocês, que eu vou mostrar para vocês uma forma objetiva de vocês operarem para minimizar o risco e aumentar a probabilidade de ganho. Então, para mim, é muito claro quando o mercado está corrigindo e o mercado está revertendo, que esse é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Quando a gente identifica uma reversão de mercado. Então, vamos lá, o mercado subiu, corrigiu, subiu, corrigiu, subiu, corrigiu. Então, primeiro ponto, mercado em tendência, fundos cada vez maiores, topos cada vez maiores, certo? Mercado em tendência, o que ele faz? A cada rompimento a favor da tendência, tem candles de confirmação, candles de ignição, que a gente vai trabalhar aqui daqui a pouco, tá? Os candles de ignição a favor da tendência. Então, muitas pessoas falam, Adriano, mas eu não opero rompimento, porque rompimento só dá stop. É claro, você vai querer operar rompimento de mercado lateralizado, vai tomar mesmo. E aí, quando é para operar rompimento de mercado em tendência, a pessoa não opera, porque ela acha que o mercado é igual. Então, por isso que eu falei para vocês já a questão dos mercados, porque você precisa entender a dinâmica daquele dia. Esse dia, o mercado ele já pegou tendência ou ele está lateralizado? Ele está dentro de um range. Porque se você for pegar mercado lateralizado, não opere candle de ignição que ativa pivô. Por quê? Porque você vai ser estopado. Ele vai voltar na cara. Agora, quando o mercado tiver em tendência, pessoal, tem que operar pivô. Matheus e Vinícius estão aí. É a estratégia que mais dá dinheiro. Né? Isso falando, eu não consegui pegar aqui no início da perna 3. Onde que eu vou pegar? Na confirmação do rompimento, cara. Por quê? Porque se tiver em tendência, provavelmente vai estar com a ancoragem das médias móveis aqui embaixo. Né? O preço vai estar perto da média. Uma das melhores coisas também para se fazer. Isso daí é a aula de amanhã, a gente vai trabalhar. Né? Então, todo rompimento a favor da tendência tem que ser bem utilizado, galera. Adriano, eu já peguei a operação aqui embaixo. Então, nesse ponto, é ponto de você aumentar a tua posição. Né? Sempre otimizando a tendência a teu favor. Então, beleza, o mercado está subindo, né? Tá dando todos os sinais técnicos que está indo para cima. Agora, um ponto importante da gente observar é que normalmente quando o mercado tem tendência, o que o mercado faz? O mercado deixa também... O mercado deixa aqui para nós também a presença de uma linha de tendência de alta. Normalmente, né, o mercado está ancorado por uma linha de tendência, então fundos e topos cada vez maiores, e o mercado normalmente tende a fazer essas retrações nessa LTA estendida, projetado. A grande questão que gera muita dúvida é, Adriano, quando que eu sei que o mercado está corrigindo e quando que eu sei que ele está revertendo? E aqui é o ponto que eu quero chegar com vocês, porque uma correção, o mercado simplesmente afasta da média e volta para a média. Se as médias estão inclinadas, estão afastadas umas das outras, o mercado ainda está na tendência primária. Agora, como e quando que a gente identifica uma reversão? Na verdade, são 4 principais pontos, tá, galera? O mercado simplesmente volta aqui.
e aí ele inicia de novo um movimento de alta. Só que a reversão de movimento já começa a partir do ponto que o mercado não tem força de renovar a máxima anterior. Ou seja, ele falha topo, ou ele iguala o topo. Na grande maioria das vezes ele falha topo. Tá? E essa falha de topo, na grande maioria das vezes, é 61% dessa perna aqui, ó. Na grande maioria das vezes, é 61% dessa perna aqui, ó. A falha de topo, na grande maioria das vezes, acontece no 61,8, tá? Da última perna de correção. Repetir várias vezes aqui para vocês lembrarem disso. Beleza? Então, primeiro ponto, ele falha topo. Segundo ponto, ele quebra a angulação da LTA. Ele quebra a angulação da LTA. Beleza, mas Adriano, depois que ele rompeu, pode fazer pullback? É obrigatório fazer pullback? Não necessariamente, porque às vezes rompe e vem, né? Por que às vezes rompe e vem? Porque tem dois tipos de pullback, né, pessoal? Tem o pullback pré-rompimento e o pullback pós-rompimento. Certo? Vamos deixar isso mais claro. Vamos falar primeiro de um cenário de alta, de um pivô de alta e depois de um pivô de baixa. Então, o pivô de alta nada mais é do que a perna de extensão, uma correção. Aqui o mercado deixa uma máxima para nós, certo? Que é até então uma resistência. Quando o mercado volta para essa resistência, eu vou mostrar para vocês aqui primeiro o pivô pré-rompimento, tá? Pré-rompimento. Ele faz isso daqui, ó. Ele bate na resistência e volta para baixo. Só que aí o que ele faz? Ele ativa um pivôzinho. Então, é um pivô pré-rompimento. Rompimento do quê? Da resistência. Certo? Eu tinha uma resistência, ele chegou, antes de ele romper, fez o pivô pré-rompimento. E tem o pivô pós-rompimento. O pivô pós-rompimento, ele simplesmente faz isso daqui. A gente tem a região da resistência. Só que aí o que ele faz? Ele rompe primeiro para depois fazer o pullback. Então, isso daqui é o pivô pré-rompimento e isso daqui é o pivô pós-rompimento. Tá? Deixa eu pegar aqui. Então, o pivô pré-rompimento ele acontece antes, o pivô pós-rompimento ele acontece depois. Fala aí... cara, esqueci. O Renato, RR Moto. Fala aí, Renato. Fala aí, meu. Troca de polaridade. Aqui ele trocou polaridade com o topo anterior. Exatamente. Tá? Ele rompeu. Então, a troca de polaridade normalmente acontece quando? No pivô pós-rompimento. Né? Não no pivô pré-rompimento. Porque se o pivô pré-rompimento, ele testa de novo para depois ele romper. Não significa que ele não pode fazer um pivô. Quer ver? Ó? Não significa que ele, por mais que ele tenha feito um pivô pré-rompimento, quando ele romper, não concorda que ele pode voltar a testar de novo para depois da sequência? Pode. Então, é possível que dentro de um cenário, o mercado faça um pivô pré-rompimento, depois que ele rompe, ele vai lá e faz um pivô pós-rompimento. Então, é possível sim acontecer isso, tá? Que aí seria esse caso aqui. E isso daqui, pessoal, acontece muito também em linhas de tendência, em médias móveis. É um comportamento natural do mercado. Né? O mercado faz ou o pullback pré ou o pullback pós-rompimento. Então, nesse caso aqui, como o mercado já testou a linha de tendência e virou para cima, você já começa a interpretar que isso daqui, se caso ele romper, não necessariamente ele precisa voltar a testar de novo. Às vezes ele pode cair reto. Por quê? Porque isso daqui já seria um pivô pré-rompimento. Só que nesse cenário aqui, para a queda, né? Vamos lá. E aí ele faz isso daqui. Então, primeiro ponto, né? O mercado falha topo,
Segundo ponto, o mercado rompe a angulação da LT, nesse caso a LTA, né? Terceiro ponto, até então o mercado estava fazendo o quê? Fundos cada vez maiores. Logo, ele deixou essa mínima aqui. Quando o mercado ativar um pivô de baixa, e esse pivô de baixa tiver a confirmação de um candle de ignição, ele acabou de mostrar para você que ele está iniciando um movimento de reversão, não um movimento de correção. Então, repetindo, né, esse daqui vai ter lá no PDF que eu vou passar da aula de hoje, tá? Mas repetindo, uma reversão de tendência você identifica através de 4 pontos. Primeiro, falha da continuidade do movimento, quebra da linha de tendência, ativação do pivô, e esse pivô tem que ter a confirmação de um candle de ignição. Se esse candle tiver uma sombra gigantesca para baixo, ele é um bom candle de entrada? Alguém pode responder para mim? Essa? Não, porque deixou pressão compradora, no caso, essa sombra. Exatamente. Por que não é bom? Esse candle. Absorveu o mercado todo, a compra absorveu toda a venda. Na verdade, porque ele não é né? um candle de convicção. Exatamente, porque assim, ó, você não concorda que a sombra, os vendedores tentaram empurrar os preços para baixo, só que os compradores foram lá e devolveram de novo. Então você sabe que dentro dessa região aqui, tem o quê? Tem pressão de compra. Então aqui não é bom você entrar nesse ponto, por quê? Porque tem sombra, galera. A sombra nada mais é do que a contraparte dos plays a favor daquela movimentação que você tinha pego. Muitas pessoas entram em regiões que não devem entrar e aí são estopadas, né? São estopadas, por quê? Porque tem defesa, o mercado devolve, depois o mercado vai lá e cai. Daí a pessoa fala, fui violinado. Para mim, não existe violinada, tá? Para mim, o que existe é entrada atrasada e stop no lugar errado. Porque se você entrar e colocar stop técnico na operação, você pode até ser estopado, mas dificilmente você vai ser estopado. Então, uma das coisas que a gente estava conversando lá no grupo hoje, antes de eu entrar numa operação, eu meço primeiro o tamanho do risco para eu saber com quantos contratos que eu vou entrar na operação. Eu vejo que tem um monte de gente que não mede o tamanho do risco e entra. Não, vou entrar aqui porque eu quero, com tantos contratos. Aí vai ver o tamanho do stop e fala, meu Deus do céu, não deveria ter entrado, vou colocar o meu stop financeiro. Aí coloca o stop curtinho. O que acontece? O mercado é óbvio, vai lá, vai te tirar e depois vai de novo. Aí a pessoa fala, fui violinado. Não é assim, cara. Violinada para mim não existe. É entrada atrasado, né? Você entrou atrasado, você entrou no lugar errado, ou você colocou o stop curto demais. Até existe movimentos de volatilidade, mas assim, não é normal, né? Quando que tem extrema volatilidade? Quando tem algum dado, alguma notícia, né? Taxa de juros, aí a gente sabe que o bicho pega. E aí a gente vai tomar paulada mesmo. Mas no dia a dia, cara, se você entra com stop técnico, sabendo onde você entra, cara, é muito raro acontecer esse tipo de coisa de, fui violinado, né? Provavelmente o cara que foi violinado, se ele for rever as operações, ele vai ter colocado stop curto demais. Deixa eu ver aqui. Renato, quer perguntar de novo, Renato? Não? Beleza. Tiago, manda aí, cara. Bom, se bem que tem 2 Tiago. Tiago Matos. Professor, nesse candle... Deixa o Oliveira perguntar primeiro, então. Vai lá, Tiago. Nesse candle de força aí que teve defesa compradora, daí o senhor marca essa região e espera um pivô de baixa ou... Oi, voltou aí? Oi, Oi, professor? Tinha cortado. Repete aí, cara. Nesse pivô de baixa aí que teve defesa compradora, o senhor
O senhor marca aonde teve essa região de pressão aí, ou para futuramente pegar um pivô de baixa, ou o senhor ignora essa região? Não ignoro, cara. Mas assim, por que teve essa defesa? Aí eu vou para a estrutura dos time frames menores para entender o que está acontecendo dentro de uma micro movimentação lá do 2 minutos, por exemplo. Porque às vezes você vê as coisas no 5 que não fica claro. Mas daí você olha no 2, o 2 está mostrando perfeitamente aquilo que está acontecendo. Que eu vou trabalhar também essa questão do 2 e do 5, como que concilia um com o outro. Que eu uso bastante, né? O pessoal que aprende a usar também gosta muito. Mas assim, para mim, o gatilho não é com defesa, tá? Se tem defesa, eu prefiro ficar de fora. Às vezes eu perco a oportunidade de entrar numa operação que andou a favor, mas eu não entro. Porque para eu entrar, eu preciso ter gatilhos de entrada, tá? Que é o que eu vou trabalhar daqui a pouco aqui com vocês, beleza? Se tem defesa, eu não entro, tá? Manda aí, Thiago Matos. Adriano, a pergunta é a seguinte, nesse movimento de alta que você desenhou aí, a última correção que a gente teve da perna de alta lá, ela ancorou ali naquela linha de tendência de alta, né? Aqui. É isso, exatamente, ela ancorou aí. Depois ela foi tentar romper, lá em cima ele começou a perder força, né? E ele começou a cair. Pergunta é a seguinte, esse último recuo que ancorou na LTA aí, ele é considerado já um pivô, se caso for rompido pela força aí de venda? Aqui, você diz? Exatamente. Quando você desce aí, essa perna aí que você está tocando agora, essa perna de queda aí, quando ela rompe aqui essa última correção, esse último pivô da esquerda, se esse daqui é considerado o primeiro aqui. pivô? Isso, aqui é o pivô de baixo. Então, ele é o primeiro. primeiro. Ele ativa o pivô de baixa na quebra da LT, falhando o topo. Sim, Uhum. aí eu tenho a confirmação clara da reversão do movimento. E normalmente, quando a gente pega esse tipo de operação de reversão, onde que a gente busca um alvo, por exemplo? Aí a gente pegaria, por exemplo, o FIBO dessa alta inteira e trabalharia com uma retração de 50% ou de 61%, minimamente. Certo. Isso daí geralmente, às vezes, esse tipo de movimento aí que ele vai ativar esse pivô, ele pode dar uma confluência ali com o topo duplo, às vezes com cabeça Com ombro. certeza. Ele pode aparecer. Às vezes, por exemplo, tem também, cara, imagina, lá do dia anterior, né? Imagina que aqui foi um dia de gap. E aí, às vezes, o mercado deixou aqui embaixo uma região de troca de polaridade. Acontece muito isso, né, cara? Se a gente pegar, por exemplo, o mercado assim, ó. Aí ele vai lá, encontra, fecha o gap, troca a polaridade com os fundos anteriores. Aí, às vezes, essa região aqui é 50% ou 61% lá do gap inteiro. Então, quanto mais confluência você tiver, melhor é a tua tomada de decisão. Né? Porque uma das coisas que eu evito fazer, cara, é entrar numa operação apenas por um único fator. Eu não entro, por exemplo, estou olhando médias móveis apenas. Não. Talvez é só você que está olhando, talvez, né? Eu olho o candle, a média, o FIBO e principalmente o contexto em que está inserido. Porque às vezes a confluência de 2 fatores, 3 fatores estão legais, mas às vezes o contexto está me falando para eu não entrar. Porque às vezes está na cara da retração de um 61%. Enfim, a gente vai trabalhando aqui, vão surgindo exemplos. Geralmente você entra na violação ou você espera o candle fechar para... Quando tem candle de ignição, que para mim são os candles de convicção, eu bato a mercado. Você entra na violação, então, do pivô? Não, eu bato a mercado. Não violação, cara. Eu não opero violação. Ele tem que fechar para baixo para ter a confirmação. Então você espera fechar para poder fazer mercado. Isso, fechou o candle. Às vezes está faltando 1 segundo para fechar, eu já bato a mercado. Porque eu estou vendo que ele vai fechar com ignição. Entendi. Tá? Agora, por exemplo, faltando 2 minutos, 3 minutos para fechar, ele passou aqui, eu não entro. Entendi. Então, assim, uma das coisas também que é legal e que a gente vai trabalhando ao longo da semana é justamente essa questão do esperar confirmar. E a confirmação é o quê? É o candle fechado. Porque enquanto o candle está aberto, você está tentando adivinhar para onde ele vai, né?
eu sempre costumo brincar pra galera, com perdão aí as mulheres, né? Eu tenho 2 bolas, mas nenhuma é de cristal. Então não tenho como eu adivinhar para onde o mercado vai, né? Antigamente, cara, eu operava violação. Eu acho que ele vai romper. Meu, quem que você é, cara? Você é um Mr. M? Você é um mágico? Você é um... O quê? Você é um guia espiritual que você adivinha as coisas? A maioria da galera que toma stop e que perde dinheiro é porque não teve a paciência de esperar uma boa confirmação. A galera opera violação, opera com o candle aberto, e aí o que acontece? Perde dinheiro. Então é complicado, cara. É um ponto que a gente vai ter que trabalhar bastante nessa semana, para que vocês, obviamente, comecem a mudar essa questão, nessa percepção, porque eu vejo que muita gente chega até a mentoria, cara, com um monte de vício, né? E às vezes esses vícios são difíceis da gente tirar. Mas, óbvio, com muito trabalho a gente vai adaptando e moldando isso na galera. Beleza? Show. Bruno Henrique. Opa, tá me ouvindo direitinho? Certo, cara. Fone novo. Tive que Manda comprar, mas não ter desculpa, dá problema. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você desenhou aí uma LTDA, logo ele perdeu a força, né, lá em cima, e deu um gatilho, não vou colocar um gatilho, esse candle de rompimento aí. Nesse desenho que você fez aí, é um pivô, começando a fazer um pivô pós-rompimento, certo? Certo. Vou colocar aqui na sua entrada, você espera ele voltar para fazer o teste ali na resistência, ou você já entra logo nesse pivô de rompimento? Aí vai depender. Eu entro nele, tá? Agora a grande questão é onde você vai posicionar o teu stop, porque, por exemplo, tudo vai depender também do posicionamento das médias, se as médias já inverteram. Então tem alguns fatores aqui que eu prefiro, por exemplo, trabalhar mais amanhã com você nesse sentido, que eu vou conseguir te responder um pouquinho melhor, tá? Mas vai depender de onde que ele está fazendo isso daí. Vai depender da inversão das médias, se as médias já inverteram, se as médias já cruzaram, se ele já testou a 50 para voltar para a inversão das menores. Então, aí já envolve um outro estudo. Mas se a gente for operar o price action cru, é nele que você tem que entrar. Bacana. Então, ele é algo importante, só que também tem que ter outras confirmações, né? Que você vai passar mais adiante. Bacana. Até hoje, cara, eu mostro para vocês alguns exemplos ali, enfim, que eu tenho o PDF, e fica mais claro para vocês. Show de bola. Beleza? Valeu. Tranquilo. Valeu. Tassio, manda aí. Opa, tá me ouvindo, Adriano? Ouvindo, cara. Só uma perguntinha rápida aqui do candle de confirmação. Tu falou quando tem um pavio, né? Você não entra porque tem uma região compradora, no caso do exemplo aí da... De defesa. Isso. Só que eu vejo acontecer muito no mercado também, que acontece isso que você falou, deixar um pavio gigante e o próximo candle ser um candle de confirmação, um candle de força. E aí, o que você faz? Entendeu? Um pavio e o próximo candle negativo de entrada. Por isso que é importante você filtrar, cara, eu gosto, né, pelo menos, de filtrar por um time frame menor. Porque, por exemplo, isso daqui você está falando, né? Isso. Ele faz isso daqui, aí depois ele faz isso daqui. Certo? Isso aí. Beleza. Vamos pegar essa figura aqui e trazer aqui para o lado, tá? Para a gente desenhar isso daqui. Isso daqui é dos 5 minutos. Beleza? Isso aqui, né? Isso. Pelos 5 minutos, se você entra aqui, onde você vai colocar o teu stop? Em cima do pivô ali, né? Que foi rompido. Só que daí fica caro, né? Uhum. E vai depender também, né? De posicionamento de média e tudo mais, né? Pelo 2 minutos, isso daqui, dependendo de posição onde estão as médias móveis, tá? Não é uma regra isso daqui que eu vou falar. Mas muitas vezes isso daqui pelo 2 minutos, o que isso daqui representa no 2 minutos? Entendi. Um candle fechado, um candle de gatilho no 5, né?
Se eu vejo isso aqui no 2 minutos, eu encho a minha mão, o meu stop fica aqui, técnico. Acima da média e acima do último topo do 2. Então, quando você olha o 2, cara, você consegue enxergar coisas que você não enxerga nos 5 minutos. Você consegue ver microestruturas que estão acontecendo na tua frente, mas que o 5 não te deixa essa clareza. Porque se você entra aqui, pelos 5 minutos, o teu stop técnico tem que estar aqui em cima. Porque é o último topo que você está vendo. Só que dentro das microestruturas, lembrando, dependendo onde as médias móveis estiverem, o teu risco da operação fica extremamente pequeno para um alvo de 4, 5, 6 vezes maior do que o teu risco. Então, pergunta para a galera aí, pessoal, quando eu perco dinheiro, quando a gente perde dinheiro na sala, cara, é até engraçado, porque a gente perde dinheiro dando risada. Por quê? Porque a gente sabe que a hora que a gente pegar o trade seguinte, a gente vai pagar o stop e vai sobrar 4, 5, 6 vezes o tamanho do risco que a gente tinha tomado. Então, o pessoal, eles enxergam o loss, né, como um monstro, como um negócio, meu Deus. Cara, o loss faz parte. A grande questão é que você precisa aprender a administrar o loss, né, e entender as regiões. Então, por exemplo, quando a gente entra aqui, cara, a gente perde referência de 5 minutos. O 2 minutos, ela traz essa tranquilidade. Por quê? Porque o 2 minutos, ele fez exatamente esse movimento, só que dentro da microestrutura, porque isso daqui nada mais é do que um pivô de baixa com acionamento com candle de ignição. Não, eu entendi, Adriano. A minha pergunta é que, se for no 2 minutos essa situação acontecer, você entraria? Aí tem que olhar o tamanho do stop. Se o 2 minutos deixou um stop caro também, daí não vale, porque daí, por exemplo, você vai entrar para deixar 350, 400 pontos para buscar quanto de retorno? Entendi. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, Matheus, o Vini estão aí, não me deixa mentir. Todo santo dia, galera na sala lá. Adriano, vale a entrada? Eu falo, cara, mede o tamanho do stop. 400 pontos. Eu falo, vale para você? Não. Por quê? Porque o cara vai buscar 200 pontos, então já está trabalhando com risco retorno negativo. Às vezes, assim, cara, até vale em algum momento, né? Não digo que a gente nunca vai fazer operação com risco retorno negativo, mas é muito, mas muito, mas muito raro a gente fazer isso. Então, quando o stop está caro demais, eu prefiro não entrar também. Ou, se você quer entrar na operação, entra, mas diminui a tua mão. Por quê? Porque, por exemplo, a mesma coisa, você pode perder R$100 por operação, tá, Tassio? Aí, você opera normalmente com uma mão de 5 contratos. Aí você encontra uma operação que tem 200 pontos de stop. Você vai entrar com os mesmos 5 contratos? Não vai, cara. Por quê? Porque é o dobro do teu risco que você normalmente corre. Então, se você encontra uma operação de 200 pontos e você quer entrar porque realmente está bonita, o que você faz? Diminui a mão para 2, para 3. Porque se você perder, está dentro do risco. Né? E depois, conforme a operação for estruturando, aí você piramida ela e tudo mais. Beleza? Deixa eu ver. Jonatas. Vamos lá, Adriano, tá me ouvindo aí? Ouvindo, cara. Uma dúvida, esse candle de ignição ali, no caso, ele seria o candle de confirmação no M5, né? Qual candle? Desculpa. Esse que você desenhou ali no rompimento ali, formando o pivô de baixa. Tá, aqui, né? Isso, aham. Tá, certo. Nesse caso aí, Adriano, você considera os candles anteriores? Porque, por exemplo, Sim, antes desse cara. candle de ignição aí, pode ter um doji ou deixar um martelo invertido, mostrando que o preço tentou subir novamente para buscar a LTA lá. Ou ele rompeu ali, mesmo que ele feche sem pavio, se ele romper fechando sem pavio, você entra na operação? Entra porque é gatilho de entrada, cara. Entendi. Como eu falei, eu opero de forma objetiva. E eu vou passar para vocês aquilo que eu olho, aquilo que eu busco e aquilo que eu faço no meu dia a dia. Né? Então eu busco candles de confirmação. De novo, né? Talvez para algumas pessoas aqui seja algo novo, que a pessoa precise se desconstruir daquilo que vem fazendo, para de repente criar um operacional um pouco mais objetivo, mais assertivo, e que obviamente dê mais confiança para a pessoa. Porque eu sei que tem pessoas aqui, cara, que estão assim, cara, na beira do precipício já, entendeu? É só um ventinho, a pessoa cai. E a minha ideia, principalmente, é o quê? É mostrar que é possível, sim, desde que tenha disciplina.
Só que, por exemplo, o que eu estou mostrando para vocês são coisas que a gente faz no dia a dia que funcionam muito bem. Ah, Adriano, então quer dizer que se eu fizer tudo, eu vou ter resultado. Não. Aí é que tá. Por quê? Pô, Adriano, mas como assim, cara? Você está falando que se eu fizer o que você está falando, eu não vou ter resultado? Eu não sei, eu não posso te confirmar isso. Por quê? Porque o único item de sucesso numa pessoa no mercado financeiro é aquilo que eu não tenho controle. É a parte comportamental e psicológica. Porque não adianta nada eu te passar um operacional vencedor. Quem está do outro lado da tela é que está clicando. Né? Várias vezes a gente está na sala lá, eu estou esperando, cara. Né? Eu sempre faço a associação de que o mercado é igual pescaria. Né? Algumas pessoas aqui pescam. E, cara, na pescaria, por exemplo, você passa 90% do tempo fazendo o quê? Nada. Só esperando. A hora que aparece o peixe, você pega. O trade é igual, cara. Tem pessoas que fazem 60, 70 operações por dia. Eu falo, cara, mas assim, eu posso ir pro gráfico de 1 minuto que eu não acho 70 operações para fazer. Por quê? Porque é ansioso, né? É, joguinho, né? Ah, vamos girar. Pô, cara, não dá, cara. Então eu tento trazer de uma forma mais objetiva possível para que você consiga filtrar melhor as operações, minimizar o risco e aumentar a probabilidade de ganho. É por isso que eu opero de forma objetiva, tá? Alan. Oi, tá me escutando aí, André? Ouvindo, cara. Sexta-feira teve uma operação que tu postou nos stories do Insta até. Eu fiquei com dúvida, tu falou assim, que tu entrou na rejeição da barra, parece que acho que era nos 2 minutos, eu não me lembro bem. E também teve um outro fechamento de mercado faz um tempo, assim, que tu falou, perdendo a barra, dava para entrar. Eu queria saber... Aí é um ponto, Alan, por exemplo, o Instagram, cara, os conteúdos que eu gero lá, é um conteúdo que, de forma geral, ajuda a galera. Mas eu não passo para os caras aquilo que, de fato, eu faço no meu dia a dia. Né? Eu contextualizo, eu explico, eu passo um conteúdo para gerar conteúdo, apenas. Mas, por exemplo, eu não chego e passo aquilo que de fato eu faço, o macete do meu operacional. Até por isso que a gente está aqui, né? Na mentoria. Na mentoria eu mostro para vocês, né, o ponto por ponto daquilo que eu faço no mercado. Então ali, cara, por exemplo, né, eu passo uma visão geral, eu comento um pouquinho de price action e tal, mas os gatilhos de entrada, as coisas que eu filtro, cara, eu não comento. Sim, eu queria te perguntar se tem algum caso que tu prega a ordem ou é só mercado sempre? Eu bato a mercado em candles de confirmação. Às vezes, quando eu vou aumentar a minha posição, né, quando eu vou piramidar, aí eu deixo a ordem apregoada. Mas é só em caso de aumento de posição. Porque até mesmo quando eu vou aumentar a posição, quando eu vou piramidar, eu bato a mercado. Tá? Mas dependendo da região que o mercado tá, aí eu deixo as ordens penduradas. Certo. Valeu. Tá? Mas para entrar mesmo no gatilho da entrada, sempre é mercado. Beleza. Beleza? Nelson. Ô, Adriano, tá ouvindo? Ouvindo, cara. Eu acho que foi a mesma pergunta que o Alan fez sobre os gatilhos, né? Quando você vê um gatilho, você falou que compra ou vende a mercado, né? Um exemplo. Você vai direto deixa ancorar um candle na média ou você vê um padrão de um candle já efeito no mercado? Para mim, a melhor entrada é em candle de ignição. Claro, porque primeiro o mercado tem que estar num contexto certo, né? Num contexto legal. No início de uma perna 3, no rompimento, né, de um pivô a favor da tendência, mas sempre as melhores entradas são as entradas que estão perto da média. Por quê? Porque quando você pega uma barra de ignição longe de média móvel, o que você acha que acontece? O mercado volta para testar a média. E dependendo da região que você entrou, é região de exaustão. Então não é uma barra de ignição, é uma barra de exaustão, longe da média. Só que aí, por isso que eu falo que é importante, cara, você filtrar o contexto que você está entrando. Porque se o mercado faz uma barra de força, né, uma barra de ignição, num alvo de Fibonacci, numa troca de polaridade, afastado da média, isso não é ignição. Isso não é gatilho de entrada. Isso é exaustão de movimento.
Então tem que tomar cuidado nesse ponto. Então as melhores entradas são sempre perto de médias móveis. Você pode ver, cara. Você pode ver, todas as melhores porradas que o mercado dá é com ancoragem de média móvel, né? Voltou para a média, deu a ignição, você pega, o stop fica curto, porrada. Isso falando de mercado em tendência, né, Nelson? Uhum. Depois a gente trabalha com o mercado lateralizado e tudo mais, que é um outro comportamento, mas mercado em tendência é isso, ancoragem de média, média inclinada, média afastada, distanciada uma da outra, está mostrando força de mercado. Né? E aí, retraiu a média, deu a ignição, gatilho. Entendi. É porque eu sempre operei price action, né? Então a média móvel Show. agora é novo para mim, então... Show de bola. Entendendo agora. Mas assim, amanhã então você vai gostar bastante, porque vai ser um complemento daquilo que você já vem fazendo. Uhum. Você já consegue ganhar no mercado? Ou ainda está na fase de ganha, perde, ou perde? Como que tá? Perde, ganha, ganha, perde, 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 perde. Então, assim, eu já peguei várias pessoas que têm esse perfil e que eu consegui melhorar a visão da pessoa com as médias móveis. Se é um negócio que você não usa ainda, eu acredito bastante que você vai gostar. Tá? Mas, só uma última parte, eu venho colocando as médias móveis, eu achei mais interessante do que o price action, né? É que, na verdade, você tem que unir uma coisa com a outra, né, cara? Uhum. Mas, enfim. Mas a partir de amanhã a gente trabalha com isso, tá? Beleza. Isabela. Opa, tá me ouvindo, Adriano? Ouvindo, sim. Adriano, eu fiquei com uma dúvida ali quando estava falando do mercado em tendência. Tá. No caso, ele monta o pivôzinho ali na LTA, né? No caso, ele montou ali, tocou na LTA, tu não compra ali naquele candle, tu espera vir o candle que rompeu o topo anterior, é isso? Depende, porque, boa tua pergunta, a aula de amanhã vai tirar bastante tua dúvida em relação a isso, tá? Porque se a média estiver aqui, imagina que a média está passando aqui, assim, ó, né? Uma 9, uma 20, por exemplo. Imagina em relação aqui, assim. Né? E se ele entra, por exemplo, na média, bate na LT e sai com força, eu vou pegar. Tá. Eu vou pegar, porque o início da perna 3, para nós, é a melhor oportunidade que a gente pode pegar. Sim, eu iria pegar, por exemplo, lá no final do movimento, que depois acabou que nem venceu o topo, né? Ali já é bem arriscado fazer isso, aí já não entraria ali. É que, por exemplo, antes, o que eu fazia? O mercado está caindo, eu já deixava a ordem pendurada aqui na LT, né? Eu não faço mais isso. Tá? Por quê? Porque eu já me quebrei várias vezes fazendo isso. Né? Mesma coisa, o mercado está subindo, aí ele começa a cair, eu deixava a ordem pendurada de compra no alvo de FIBO, o 50 no 61. Né? Batia lá, já ganhei dinheiro muito assim, mas também já quebrei pra caramba das vezes que o mercado simplesmente passou 50, passou 61, nem olhou para trás e me arregaçou no meio. Né? Aí você vai lá, faz médio para trás, enfim, loucura. Acho que você já fez muito, né? É triste. Mas assim, para mim, as médias móveis, elas servem basicamente aqui como um paredão, né? Se ele vem para um nível de FIBO, se tem uma LTA segurando, se as médias móveis estão aqui, bateu nas médias, bateu na LT, segurou na retração, saiu para fora com ignição, é gatilho. Tá. E aí, por que isso se torna interessante? Porque o nosso risco, ele fica desse tamanho. E o nosso retorno, ele vai ficar desse tamanho. Sim. Beleza. Valeu. Tá? Beleza? Deixa eu ver mais alguém aqui. O Renato queria perguntar de novo? Hein, Adriano? Vai, pergunta aí. Pode falar, cara. Beleza. Nesse contexto todo que você falou aí, nesse topo, nesse primeiro topo aí da terceira perna aí, você faz um parcial aí ou você deixa o trade seguir? Parcial, para mim, cara, eu só faço em três hipóteses. Parcial em uma média móvel maior, parcial em alvo de FIBO ou em uma região de briga, uma região de pressão. Fora isso, não faço parcial, cara. Eu sempre brigo com a galera na sala, né? Tem que ficar gritando no ouvido dos caras, porque se deixar, os caras querem fazer parcial com 50 pontos, com 70 pontos, com 100 pontos,
cara, para mim é uma coisa que não faz sentido, porque quando você toma stop, você não aguenta tomar o stop cheio, porque que para ganhar você tem que ganhar fracionado. Entendi. Então, assim, uma coisa que não fecha também. Se você fica trabalhando com parciais onde não é para trabalhar com parcial, você vai ganhar menos do que quando você perde, cara. É isso que tá acontecendo comigo. Aí, ó, já descobri o teu ponto, cara. Vamos ter que trabalhar em cima disso. Isso que tá acontecendo comigo. Pode olhar, as tuas perdas normalmente são maiores do que os teus ganhos. E para você verdade. sobreviver no mercado, você precisa ter uma taxa de acerto muito alta com esse gerenciamento de risco que você está fazendo hoje. Então, o que isso me mostra? Me mostra que você ainda não tem 100% de convicção, de confiança na estratégia que você executa. Porque se você tiver 100% de confiança e souber exatamente aquilo que você está fazendo, você tem, né, a tranquilidade de simplesmente deixar o trade andar. Né? Mas tem gente que, cara, vê o negócio andando 10 pontos a favor, já quer proteger no 0 a 0 porque tem medo de deixar voltar. Mas daí quando o mercado está vindo contra, a pessoa aceita um stop de 300, 350, 400, 500 pontos. Daí na próxima dobra a mão. Daí é loucura, né? Verdade. Mas vamos trabalhar isso, cara. Fica tranquilo. Valeu. Valeu. Fala aí, Rogério. Você tem um fantasma ali do Rogério. Manda aí, Jonas. Ô, Adriano, em relação ao alvo, só para você entender um pouquinho, o meu operacional que eu estava operando até uns dias desses, tem 1 ano e meio já que eu estou no mercado. E aí eu descobri, na verdade não descobri, né? Eu identifiquei que quando o mercado ele ficava muito longe das médias móveis, ele tinha uma tendência em voltar para tocar na média. Natural. E aí eu, bobão, achei que tinha descobrido o ovo da galinha, né? E aí eu peguei e eu tava operando, cara, baseado nessas pequenas correções que o mercado tava fazendo. E por quê? Eu tenho muita dificuldade, eu tinha muita dificuldade, ainda tenho um pouco, de identificar a tendência do mercado. Se o mercado está em tendência, ou se às vezes ele está indo buscar um 61.8 da última pernada, pode. Na aula de amanhã você vai entender. Na aula de amanhã, você não sai daqui se você não tiver entendido quando que o mercado pega a tendência. E quando que ele está lateral. E eu faço tudo isso através das médias. Existe um comportamento, né, que a gente precisa observar, obviamente com contexto de mercado, com candles e tudo mais, mas que principalmente as médias vão mostrar para nós se o mercado está travado ou se o mercado está em direção. Mercado em direção, médias ficam inclinadas, direcionais e afastadas uma das outras. Mercados laterais ficam como? Com média flat, médias juntas, horizontais no gráfico. Então, quando o mercado tiver com médias horizontais no gráfico, né, às vezes está até junto com a VWAP. Você tem que esquecer direção de movimento. Você tem que operar o quê? Padrões de price action em extremidades. 1, 2, 3 de compra, inside bar, preço de fechamento de reversão, né? Trabalhando as extremidades. Por quê? Porque não adianta querer pegar operações longas se o mercado tiver com média flat. Agora, o mercado está com as médias inclinadas, afastadas uma das outras, direcionais, candles fortes a favor das médias móveis, né? O que isso indica? Que o mercado já pegou direção. Então o mercado pode até afastar da média, mas quando ele voltar para a média, ele vai retomar o movimento principal. Até cravar, obviamente, daí a gente vai trabalhando também em confluência com alvos de FIBA e tudo mais. Mas na aula de amanhã, cara, eu vou explicar isso muito bem para você, tenho certeza que você vai entender e vai ser bem tranquilo. Não, beleza, show de bola. Beleza? Fala aí, Nelson. Daí a gente já dá sequência aqui. Cara, eu ia falar sobre isso aí mesmo, sobre tendência e lateralização, né? Consolidação. Mas você vai falar amanhã, né? Então... Não, fechou. Beleza. Bom, pessoal, vou dar sequência aqui então, tá? Então, entenderam aqui essa ideia principal que eu passei para vocês? 4 pontos para identificar a reversão. Falha de continuidade, rompimento de uma LT, ativação do pivô
e o candle que ativou o pivô tem que ser um candle de ignição. Tá? Beleza? Então vou apagar aqui, vou puxar direto pro PDF, tá? Deixa eu pegar aqui PDF. Onde que apresenta? Aqui. Então, identificando reversões de tendência através de 4 passos. Tá? Então aqui, esse é o cenário de alta que eu comentei com vocês agora, né? Acabei de passar ali para vocês. É isso daqui, ó. Então, falha de rompimento do último topo prévio, quebra de uma LTA, ativação de um pivô de baixa, formação de um candle de ignição ou impulsão. Eu vou explicar para vocês a diferença desses dois daqui a pouco, tá? Esses dois aqui. Na ativação do pivô. O cenário de baixa, galera, é exatamente a mesma coisa, só que é o contrário, né? Vou desenhar aqui do lado rapidinho. Então, cenário de baixa é a mesma coisa, né? O mercado vem trabalhando de forma descendente, né? A gente consegue perceber aqui a presença de uma LTB e aqui o mercado ele vai falhar fundo, seja pós ou seja pré-rompimento. Vamos fazer um pós-rompimento aqui nesse caso, ó. Aí ele deixou aqui o topo. A hora que ele passar esse topo com o candle de força, ele descaracterizou a queda e ativou a alta. Por quê? Porque ele fez um fundo maior que o outro, trocando polaridade com a LTB depois do rompimento e aqui ativou o pivô de alta. Então é o mesmo cenário, só que de forma inversa ao que eu tinha passado para vocês da alta. Tá? Então depois vocês releiam isso daqui e revejam os exemplos que eu vou passar para vocês. Fala aí, Fernando. Boa noite, Adriano. Boa noite. Chefe, esse padrão aí de reversão, confirmando dessa maneira, já deu muita falha estatisticamente? Cara, assim, não existe nada no mercado que tenha 100% de assertividade. Sim. Né? Mas em termos de confirmação e de confiança, para mim, cara, é uma das coisas que eu mais gosto de operar. Sim, né? Era isso que eu queria saber mesmo. Uma das coisas que eu mais gosto de operar. Por quê? Porque normalmente dá um risco baixo e um retorno alto. Sim. Entra naquela outra gestão de risco, né? Você consegue botar o stop curto e projetar alvos longos, né? Exatamente. É isso aí. Entendi. Beleza? Fala aí, Fernando. Ô, Adriano, tudo bom? Beleza? Pegando esse último exemplo que tu deu ali, digamos que você tenha entrado na tendência de baixa quando ela tocou a segunda vez ali na LTB. Tá. Então você pode ter entrado ou numa ignição ali ou no próprio pivô de baixa, né? Tá. Esperando que o mercado continue a cair. Tu vai traçar um alvo e tudo mais, né? Só que nesse caso aí, como que tu protege a operação? Porque às vezes teu alvo tá mais para baixo ali e não atingiu, né? E ela começou a voltar, fez um pivô de alta ali, talvez tu saia no negativo, certo. Entendeu? Por isso que é importante também acompanhar, cara, o time frame menor para você ver as microestruturas. Porque antes de acontecer isso nos 5 minutos, provavelmente os 2 minutos ele já falhou a continuidade do movimento. E já ativou um pivô contra o movimento principal da tendência inicial, que seria a de baixo. Então, muitas e muitas vezes, cara, que aí entra também a questão da gente conseguir observar o comportamento das médias móveis dos time frames menores com um dos maiores. Que por isso que eu trabalho bastante com a questão da equivalência de um time frame para o outro. Mas normalmente, você está esperando um pullback ali nos 5 minutos, né? Tem uma média de 9 e uma de 20 em cima. Daí você fala, não, porque normalmente o mercado vai chegar, vai bater na 9, vai bater na 20 e vai virar para baixo. Só que às vezes ele não faz isso. Né? Imagina que tem uma média móvel passando aqui, ó. Imagina que tem uma média móvel passando aqui, ó. Né? Então o mercado bateu, pivotou e rompeu. Só que no 2 minutos, por exemplo, se a gente está falando da média de 20 aqui se a gente está falando da média de 9 aqui nos 5 minutos, no 2 minutos essa aqui já é a média de 20, por exemplo. Porque são time frames diferentes, então tem a questão da equivalência que eu vou mostrar para vocês.
E às vezes no 2 minutos ele já rompeu, já pivotou e já iniciou o movimento de continuidade de movimento. Então muitas vezes quando a gente está operando um time frame menor, cara, a gente consegue sair antes de uma posição que daria stop. Ou a gente consegue proteger a operação antes que ela realmente dê stop. Ou saia no 0 a 0. Talvez fique um pouco subjetivo agora, cara, mas quando a gente for falar amanhã das médias, aí eu consigo retratar isso melhor para vocês. Não, legal, entendi. Tu acompanha pelo time frame menor, né? As estruturas, principalmente quando o mercado ele começa a travar, né, cara? Ele chegou numa região de trava, tá com dificuldade de passar. Eu acompanho as microestruturas, porque você não concorda comigo que uma reversão no gráfico diário, para ela acontecer no gráfico diário, ela tem que ter acontecido uma reversão no gráfico de 60, no gráfico de 15, de 10, de 5, de 2. Então, quando o mercado chega dentro de uma região de pressão, cara, o meu comportamento automático é olhar as estruturas menores para ver como que ele vai se comportar ali dentro. E isso, inclusive, é muito válido, tá? Algumas pessoas gostam de trabalhar, por exemplo, deixando regiões no gráfico marcadas, né? Região de pressão. Então, por exemplo, Adriano, eu encontrei uma região de pressão aqui no gráfico. E às vezes o mercado está indo em direção daquela região de pressão, está indo. Quando o mercado chega lá, é muito importante você conseguir olhar a microestrutura, porque às vezes ele vai fazer uma micro falha de movimento, vai fazer 1, 2, 3 de venda, vai fazer um inside bar, vai fazer um preço de fechamento de reversão. Aí você olha, já está num alvo de FIBO, está longe de médias móveis, e aí o que acontece? Inicia um processo corretivo dentro daquela região. Só que o micro, ele te mostrou assim, com clareza. E o 5, por exemplo, ele ainda está aberto. E quando o 5 fecha, já deixou um stop extremamente caro, 300, 350 pontos na contra-tendência. Você fala, cara, não vale a pena essa operação. Só que o 2 já confirmou a inversão da tendência, deixou um padrãozinho com stop curtinho. Então, às vezes, cara, às vezes não. Se você acompanhar a microestrutura, provavelmente você vai conseguir minimizar os stops e minimizar... Porque, assim, aquele negócio. Eu, particularmente falando, eu era um cara que eu era teimoso antigamente, né? Não sei como que vocês operam, mas eu era bastante teimoso. Eu entrava na operação e falava, não, eu quero que o mercado vá lá. E, cara, o mercado faz aquilo que ele quiser, né, cara? Chegou numa região, se entrar fluxo, meu, você tá ferrado. E antes eu era teimoso. Eu via que tava dando tudo errado, tava dando tudo certo para dar errado, né? E eu ficava segurando a operação de teimoso. Falava, cara, não, ele vai voltar, né? Cara, não, meu. Deu o sinal contra a minha posição. Eu consegui encontrar na microestrutura, às vezes, 2, 3 fatores que já estão revertendo o movimento. Cara, eu zero a operação, ou eu protejo no 0 a 0, ou eu mexo no stop, daí eu protejo a minha operação, né? Mas, para mim, eu até vou comentar, foi legal a tua pergunta, mas para o final da aula, a questão de como eu protejo, né? Para mim, a proteção das operações tem que ser sempre de forma técnica. E aí, talvez não fique claro agora, mas depois eu vou explicar para vocês e aí vocês vão entender o que é proteger de forma técnica. Beleza, obrigado, Adriano. Tamo junto. Fala, Dario. Opa, Adriano. Então, nesse caso aí que está revertendo, você leva em consideração a 9 virar para pegar o próximo candle? Ou cara, não é fundamental? Não necessariamente, cara. Eu não gosto muito de trabalhar com reversão de médias móveis, inversão de médias móveis. Tá? Não é minha praia tentar pegar na inversão do movimento. Se as médias estão virando, para mim o mais seguro é esperar o pullback quando elas estiverem realinhadas de novo para poder pegar a operação novamente, tá? É raro eu pegar o trade com as médias caindo ainda. Muito raro. Não digo que a gente não pega. Talvez a microestrutura tenha mostrado algo para nós que o 5 ainda não mostrou. Daí você olha o 5 tá feio, mas às vezes o 2 já está bem alinhado, tá? Então, de forma geral, eu prefiro elas inverterem, voltar, quando elas estiverem alinhadas para eu remontar minha posição de novo. Porque tem o setup 9.1, né? Que é bem conhecido, mas falha muito, né? Não, isso para day trade é prego para caixão, cara. Você vai acabar se matando a longo prazo. Ainda mais para índice, né, meu? Que é volátil pra caramba. Então, eu já usei
Já perdi dinheiro pra caramba utilizando 9.1, não gosto, cara. Agora, para swing trade, para ações, outras coisas, aí beleza. Né? Inclusive, esse final de semana eu fiz a reunião com a galera do swing trade. A gente pegou uma empresa hoje que acionou um 9.1 de compra. Né? Só que foi 9.1 de compra no diário e 9.4 de compra no semanal. Então aí a gente tinha uma confluência, né? Mas para day trade, cara, eu não gosto, não uso. Não uso setup, tá? Beleza? Bom, vamos lá. Então, o cenário de queda é exatamente o cenário oposto ao reversão de alta que eu tinha comentado com vocês. Mostrando isso, tá? Através de um exemplo. Pegando aqui, ó. Esse é um exemplo claro, tá? Então aqui, eu até tirei as médias só para mostrar, né, o gráfico de forma crua para vocês. O mercado está trabalhando um cenário de alta, né? 1 toque, 2 toques, 3 toques. E aí ele esticou aqui para cima. Afastou extremamente da LT, afastou das médias, o mercado voltou. Deixou um topo maior. Caiu, subiu, deixou um topo menor que o anterior. E aqui ele deixou o quê? Um suporte. Então aqui a gente já percebe o quê? Uma falha de topo. Né? Por quê? Porque ele entrou pressão vendedora em relação ao topo anterior. Outra coisa que eu observo muito, tá, pessoal? Que é importante que vocês têm que começar a prestar atenção, talvez vocês não se atentem tanto a isso. Por exemplo, o que a gente percebe aqui? Ó? Que os candles estão subindo todos fraquinhos, né? Caindo fraquinho, subindo fraquinho, caindo fraquinho, subindo fraquinho. Olha o tamanho desse cavalo, desse candle aqui, ó. Um candle cobriu quantos candles para trás? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 hora de subida para um único candle cobrir o que ele demorou 1 hora para fazer, em 5 minutos ele cobriu. Isso, assim, ó, o gráfico está gritando na tua cara. Entrou fluxo vendedor, está segurando posição na compra, rala. Prestem atenção na força de um candle em relação aos outros, pessoal. Tá? Então, uma das coisas que eu sempre avalio, o tamanho do candle ali, né? Ah, Adriano, precisa ter quantos pontos? Cara, para mim não importa quantos pontos. Eu avalio principalmente o quê? A força do candle em relação aos demais. Então, se um candle cobre 10 candles para trás, para mim é um sinal muito claro que entrou fluxo na venda. Se ele estiver numa região de resistência, o que vai acontecer? O mercado vai virar. Então tem que prestar atenção nesses pontos. E aqui o mercado falhou topo, virou para baixo, e aqui, olha lá, essa região, inclusive, estava confluindo perfeitamente aqui com essa LTA. Via price action, né, que até a Isabela perguntou ali, né, os adivinhadores, né, de topos e fundos, o que fazem? Que inclusive eu me enquadro nesse perfil também, né? Hoje em dia não, mas antigamente eu fazia isso. O mercado está caindo, eu simplesmente chegava e falava, meu Deus do céu, essa região aqui é a região mágica. Vou comprar 1000 contratinhos aqui porque está na LT com suporte, né? Vou comprar. Cara, por isso que eu falo. Assim, antigamente eu fazia isso, galera. Hoje em dia eu não faço. Tá? Antigamente eu inventava assim de bater a mercado ou deixava ordem pendurada em regiões de LT, de suporte com confluência. Não faço mais isso. Por quê? Porque hoje eu entendi que suporte e resistência foram feitos para ser rompidos, né? Linhas de tendência foram feitas para ser rompidos. Ainda mais, né, depois de 4 a 5 toques, tende a falhar, tende a romper. Então o mercado já tinha pego aqui, né? 1, 2, 3 vezes, com o início 4, né? Então o mercado chegou, olha lá, rompeu o fundo. Então eu tinha um topo maior, um topo menor, rompeu o fundo. Mas rompeu com ignição? Não rompeu com ignição. Então não caracteriza gatilho aqui. Mas perceba que ele fez o quê? Ele fez o pullback. Então ele fez um pullback pós-rompimento, certo? Foi depois do rompimento. Fez o pullback pós-rompimento, trocou polaridade aqui, que aqui era suporte, agora virou o quê? Resistência.
Ah, Adriano, mas via PA dá para entrar aqui. Até dá. O stop fica mais barato ainda. Mas o gatilho, para mim, o ideal, talvez se as médias móveis estivessem aqui, beleza. Nesse exemplo que eu estou mostrando, o gatilho ele entra onde? Nesse candle aqui. Por quê? Porque aí ele ativou o pivô de baixo. E aí você entra aqui, o stop aqui, e você vai buscar, obviamente, né, retrações maiores. E aqui a gente estava trabalhando num cenário bem macro, o mercado caiu bem mais para baixo, mas eu só peguei aqui para vocês entenderem a dinâmica da retração. Ah, Adriano, mas e se eu quiser trabalhar com alvos projetados para baixo? Pode, ué. Né? Porque isso daqui nada mais é do que o quê? Do que, basicamente, aqui, ó, uma congestão, né? Ou, via price action, né? Isso aqui é um topo duplo. Então você pode pegar essa caixinha aqui, projetar para baixo 1, 2, 3 vezes, enfim, vir acompanhando as médias móveis, vir acompanhando regiões de pressão. Mas o foco aqui é mostrar para vocês o quê? A reversão da tendência, de quando que ela acontece. Então falha de topo, quebra da LT, ativação de um pivô de baixa com candle de ignição. Aí o mercado vem. Fala aí, Nelson. Desculpa ter perguntado demais aqui. Você já entra com a estratégia pronta ou você entra... Não uso estratégia pronta, cara. Só para arredondar a boleta, porque eu tenho tique, né? Tipo, minhas boletas não terminam com 7, com 6, com 8, 9. Tem que terminar com 5 ou com 0, cara. Aí... Os alunos também não podem terminar dos alunos, hein? Às vezes a galera manda lá, R$199. Eu falo, não, cara, pelo amor de Deus, cara, faz mais R$1 aí, meu. Né? A gente brinca. Mas assim, no dia a dia, não uso estratégia pronta. Ordem oco, né, que você quer saber, né? Não uso, cara. A primeira coisa que eu entro na operação, a primeira coisa que eu faço é colocar o stop. Tá? Mas eu não trabalho com a ordem oco, não gosto de deixar engessado. Tá? Não gosto. Então a primeira coisa que eu entro, eu bato a mercado, eu entro na operação, primeira coisa que eu faço, coloco o stop na operação. Agora vamos trabalhar os altos. Né? Vamos buscar confluência de fibras, de regiões diferentes e tal. Mas a primeira coisa que eu entro, eu coloco o stop. Por quê? Porque eu já sei qual que é o tamanho do meu risco, né? Então eu já sei com quantos contratos eu posso entrar. Mas eu não gosto de deixar a ordem oco, por quê? Porque às vezes a ordem oco, cara, você deixa por financeiro, né? Então se você for entrar por financeiro, você não está olhando de forma técnica qual que é o tamanho do stop. Você está entrando e medindo a operação pelo tamanho daquilo que você pode perder. Só que às vezes a operação, o stop da operação, ela é maior do que aquilo que você pode perder. Então o teu stop vai ficar abaixo do topo técnico ou do fundo técnico. E aí, se o mercado oscila, ele te estopa porque o teu stop está financeiro, não técnico. Claro que isso não significa que você não pode ajustar a ordem oco, né? Mas por isso que eu gosto de trabalhar dessa forma assim, mais dinâmica do que simplesmente engessar ali o tamanho da mão. Eu sempre coloquei ordem oco, né? Eu sempre coloquei 150 de loss e colocava uma meta. E sempre me estopava. Tipo, Aí, semana retrasada, peguei uma ordem, um pullback perfeito, que era quase 600 pontos. Me estopou com 150. Eu ainda fiquei pensando, eu vou botar minha ordem técnica de 200 pontos. Ele tava para bater. Ele retornou 165 pontos e derreteu. Sim. Aí na hora eu fiquei aí, ó, eu acabei de matar o teu problema, então, cara. Já descobriu, então. O stop é financeiro, não é técnico. Você opera com quantos contratos? Na verdade, eu tenho dinheiro para colocar, né? Mas eu opero com 3 contratos. 3 contratos, 170 pontos, R$100 de perda. R$100 de perda. Então você tem que remanejar. Não é porque você está operando com 3 contratos que a tua mão essa vai ser para sempre. Eu entrei hoje numa operação com 250 contratos. Mas não é porque eu entro com 250 contratos que essa é minha mão fixa para sempre. Tem dia que eu estou operando com 10 contratinhos, cara. Né? Então, o que você tem que fazer? Sempre medir o tamanho do stop para você saber com quantos contratos que você pode entrar. Porque, por exemplo, às vezes vai te dar um stop lá de 200 pontos.
Mas 200 pontos com 3 contratos já não dá para você. Uhum. Porque vai passar do teu limite de perda. Então o que você tem que fazer? Ao invés de você entrar com 3, entra com 2. E daí cabe no teu orçamento. Cabe no teu financeiro. Né? Então só tem que ajustar essa questão aí. Mas isso daí a gente vai trabalhando também, cara. Fica tranquilo, a gente vai ajustando. Beleza. Beleza? Jonatas, manda ver. Adriano, nesse exemplo aí, no caso ali naquele candle de ignição ali da quebra da LTA, essa aí seria uma operação que eu ficaria confuso, entendeu? Porque por conta dessa pernada de alta que ele deu aí, ó, e aí ele meio que dá uma consolidada ali, né? E ele volta nesse candle de ignição aí, que é essa quebra de LTA, ele não seria basicamente uma região de 61.8 ali da FIBO? Só que eu tô falando de um movimento que já tá vindo macro de uns 3 dias de alta, cara. Ah, entendi. Ele já tá vindo de uns 3 dias de alta, uns 2, 3 dias de alta. Então isso aqui aconteceu lá numa região de topo. Entendeu? Eliezer. É Eliezer mesmo? É isso mesmo. Deixa eu te falar, Adriano, nessa primeira falha de topo aí, você sairia da operação nessa primeira falha onde que está essa seta topo maior escrito aí? Não, cara, porque esse candle aqui, inclusive, foi um candle que mostrou praticamente continuidade de movimento, né? O problema foi isso aqui, cara, que estopou daí quem tinha comprado. Que assim, ó, cada novo rompimento aqui, ó, cada novo rompimento, o mercado veio aqui, deixou um topo, pivotou. Teu stop, por exemplo, que estava aqui embaixo, tá? Imagina que teu stop está aqui. A hora que esse candle fechou para cima desse topo aqui, você pode pegar o teu stop que estava aqui e puxar para cá. Isso é proteger de forma técnica, tá? O que eu tinha respondido ali, acho que foi o Fernando, né? A partir do rompimento do topo anterior a favor da tendência, você tem o direito de pegar o teu stop e mexer nele. Mas só a partir do momento que tem o quê? Confirmação a partir do rompimento. Então aqui o mercado fez o quê? Deixou um outro topinho. Pivotou, deixou um fundo, foi lá e rompeu. Rompeu, fechou para cima, o stop que estava aqui vem para onde? Vem para cá. E eu só estou falando isso por quê? Porque provavelmente as médias móveis estavam ancorando os preços aqui. Depois desse ponto que ele fez isso daqui, o cara mais precipitado, ele pega o stop e já puxa para cá. Ou, se ele mantém o stop aqui, de qualquer forma ele ia ser tirado da operação. Entendi. Porque entrou o fluxo vendedor. Então, cara, né, entrou o fluxo vendedor, vou mexer no stop, vou começar a baixar o stop e deixar o preço vir. Não, cara. Então, melhor te tirar e você entrar de novo na próxima. Porque se tirar você, assim, uma coisa que a gente evita fazer, né? Por exemplo, peraí. A gente evita fazer, por exemplo, ficar mexendo no stop de forma desnecessária, né, cara? A gente mexe no stop, a gente sempre tenta, pelo menos, mexer no stop de forma técnica para evitar esse tipo de coisa. Porque se você fica esmagando demais o preço, né? O mercado andou um pouquinho, você já esmaga o preço, andou um pouquinho, você esmaga o preço, é óbvio que você vai ser tirado da operação. Pode falar. Então, precisa mexer no stop a partir do momento que o mercado te dá a possibilidade de você mexer no stop. Né? Não é porque você quer, é porque o mercado te mostrou que você pode. Aí você vai lá e mexe. Entendi. Porque eu tava operando como? Tipo assim, minha entrada era no 2, mas eu passava pro 5 e seguia no 5, né? Aí eu, sempre no fechamento do candle, dos 5 minutos, eu arrastava por baixo do... besteira, cara. Barra. Fazer barra. Aí às vezes dava certo, né? Que o movimento... tava... Isso aí. Aí a maioria das vezes me tirava da operação e seguia de novo. Aí eu saía fora e ficava de fora chupando o dedo. Não, tem que deixar o autorar, cara. Tem que deixar a operação e só mexer no stop a partir do momento que tem a microestrutura te dá a possibilidade de fazer isso. Show de bola. Era só isso mesmo. Valeu. Tranquilo. Valeu.
Alan, manda ver, cara. Oi. Sim, ali onde tá, nesse gráfico mesmo, tá escrito ali topo maior, e ali onde tem aquela primeira linha vermelha, onde tu traçou o fundo, né? Não, mais embaixo ali. Isso. Aí, ali naquele candle, no preto, no último, ele não ativou ali uma reversão de tendência por ter rompido o último suporte. Você diz aqui? Isso, no caso, aí esse candle aí, onde, acima dessa linha vermelha. Uma das regras que a gente também tem na sala, cara, em relação ao operacional, é que a gente evita de entrar na cara da retração de 61.8. Dado que o movimento tinha subido e ele já fez tudo isso daqui, você não concorda que ele está na cara dos 61% da alta inteira? Então a gente não entra na cara dos 61. Porque todos os stops que, assim, ó, tudo que eu vou passar para vocês em relação a padrões de candles, né, que eu opero e que já validei, todas as vezes que a gente entrou na cara do 61, independente de outros contextos que tiveram. As médias estão alinhadas, candle de ignição, fez lá, sei lá, estratégia que a gente usa lá na sala. Nossa, cara, tá perfeito essa entrada. Se tá na cara do 61, provavelmente a gente vai tomar stop. Porque, cara, você sabe que se o mercado corrigiu no 61, 61 é o último nível ali que ele pode segurar o preço. Então, no 61 sempre vai ter briga, cara. Então, se a gente vê um padrão que está claro na cara do 61, a gente não entra. E se a gente entrar, a gente tem que estar ciente que se a gente for estopado é porque a gente entrou na cara do 61. Fala aí, Matheus. Aconteceu semana passada, não aconteceu? Eu gosto dessas operações assim, de tomar stop dessas operações, é bem bom. É para fazer o sangue correr, como eu gosto de falar. Né? Semana passada, né, o cara de fora da operação falou, nossa, cara, olha lá, cara, vou entrar. Eu falei, cara, ele tá num ponto de exaustão e tá na cara dos 61%. Ele foi lá e pegou o trade. O que aconteceu? Adivinha? Tomou paulado. E quando vai a favor, dá aquela brigada, assim, aquele suador de vai, não vai, deixar quase infartando. Então, é por isso, cara. Se ele ativa um pivô tal, na cara do 61, toma cuidado só, tá? Aí já tem que ficar, assim, tem que ser rápido, porque se for dar ruim, você já tem que ser rápido ali para sair da operação o quanto antes. Beleza? Thiago. Adriano, última pergunta, se continuar aí, é o seguinte, eu vi que você opera, assim, observando, assim, né, que tem os candles de força traz aquela maior confirmação. Você fala, pô, tem um pessoal deslocando o preço, né? Tem gente grande deslocando o preço. E eu, muitas vezes, igual aqui, você está num gráfico de 5 minutos esse aqui, né? Ou não, é o de 2? Esse daqui é o de 5, eu acho que é de 5. De 5, né? Eu operava muito no de 5 minutos, entendeu? Há muito tempo eu já venho operando 5 minutos. E as minhas entradas, sempre foram feitas nos 5 minutos. Só que, cara, de um tempo para cá, isso foi observando as suas fechamento de mercado, que eu observei que você mexia no 2, entendeu? Aí eu falei, então, o principal hoje é o 2 minutos. Aí eu olhei assim, eu falei, cara, eu tipo assim, eu observava muito como que você operava, e um belo dia eu falei, cara, eu tô fazendo uma coisa de errado. Aí eu olhei assim, falei, pô, ele opera no 2, velho. Aí eu comecei a olhar o 2 e eu vi que várias outras pessoas que também têm, cara, que operam bem assim, eles operam no 2, entendeu? E eu falei, pô, eu vou começar a olhar o 2 melhor, né? E eu percebi que o 2, ele tem uma coisa que é aquela questão de concentração de energia em candles pequenos, pequenininho assim, às vezes tem uma explosão depois desses candles. Não necessariamente, cara. Eu opero da mesma forma que eu opero no 5, eu opero no 2. Isso que eu ia te perguntar, no 2, você pega também candles de força ou você... Candles de força. Candle de força. Porque assim, um detalhe importante, tá? Que talvez algumas pessoas não saibam. Não é isso que eu vou falar agora, tá? Depois que esse ponto. Um candle de 5, ele precisa de 2 candles do 2 candles e meio, né? A cada meia hora, que é agora que eu vou falar que talvez vocês não saibam, a cada meia hora, todos os time frames fecham no mesmo lugar, fecham no mesmo momento.
né? Você pegar o 2, o 1, o 5, o 10, o 15, a cada meia hora eles fecham exatamente no mesmo ponto. E é a única confluência que você vai encontrar entre eles. Só que o que acontece, cara? O 2 minutos, eu opero exatamente igual eu opero o 5, com candles de ignição, ancoragem e tudo mais. Só que o 2 minutos, cara, às vezes, ele me dá a confirmação no primeiro candle dos 2,5 que vai formar para fechar um dos 5. Só que você não concorda que o stop do 2 minutos, se eu tenho uma confirmação clara, ele não vai ficar muito mais curto do que o dos 5 minutos? Muito mais curto. Porque às vezes, cara, você está olhando para frente do gráfico, você está olhando para a tela. Aí o mercado vai lá e explode 300 pontos para frente. Você fala, pô, cara, nem me deixou entrar. Cara, nesse trade eu já estou faz tempo. Isso. Acontecia muito comigo isso daí. De eu estar esperando a entrada no 5, né? Armar a entrada no 5, para poder fazer essa entrada. E, cara, simplesmente... Ele explode, né? Ele explode e vai embora. Quando daí a pessoa tem que entrar por violação, tem que entrar no fluxo, né? Só fica extremamente caro. E aí, quando você está entrando, o pessoal já está saindo, entendeu? Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Aí eu comecei a olhar o 2. E eu queria ver com você se esse operacional seu, os gatilhos que você faz, são mais no 2 ou no 5. Ou no 2, cara. No 2. Em ambos. O que acontece? Muitas vezes a entrada antecipada está no 2. Isso. Eu já entro no 2. E aí, a hora que fecha o 5, ele também confirma a entrada. Então, muitas vezes eu já estou posicionado no 2. Quando fecha o 5, eu aumento posição, cara. Ah, entendi. Entendi. Você projeta que o 2 vai te dar um movimento suficiente para ativar eventualmente um 5. Às vezes o 2 ativa e o 5 fica feio. Não é obrigatório, tá? O 2 ativar e o 5 confirmar. Mas quando a gente tem confluência de time frames diferentes para a mesma direção do gráfico, cara, aí você tem que pegar e ser reativo, cara. Exatamente. Então, por exemplo, muitas vezes, até tenho exemplos aqui que eu vou passar para vocês daqui a pouco, mas muitas vezes, de a gente entrar no 2, o 5 explode 400 pontos. Quem está esperando confirmação no 5 não entra. A gente já está folgado no trade faz tempo. Beleza. Era isso daí. Beleza? Então, os stops do 2 minutos, quando você aprende a filtrar o 2 minutos, os stops do 2 são extremamente curtos diante dos alvos, cara. Porque o 5 por si só, ele deixa stop, por exemplo, de 250, 300 pontos. Daí o cara, quando ele entra pelo 5, ele tem que buscar quanto de alvo? 1 para 1 ou, olha lá, né, cara? Às vezes menos que 1 para 1. E aí ele fica com risco retorno negativo. Agora, quando você aprende a filtrar operações pelo 2, cara, você sempre, não é talvez, você sempre vai ter risco retorno positivo. Ah, Adriano, mas eu tentei operar pelo 2, tomei muito stop, porque provavelmente você não operou o 2 a favor do 5. Você tem que operar. Se for operar time frame menor, galera, vocês têm que operar o time frame menor a favor do time frame maior de referência que você usa. Então, se o 5 sempre foi o teu gráfico âncora, quando você for operar os 2 minutos, você tem que operar o 2 a favor do 5. Né? Ah, não, olha lá, o 2 minutos deu um pivôzinho de alta. Mas, porra, cara, os 5 minutos está em tendência clara de queda. O que isso significa? Significa que é apenas um pullback, cara. Para depois ele continuar a tendência macro. Então, tem que tomar cuidado como que você interpreta os gatilhos. Não é porque deu um gatilho no micro que você vai ter que entrar. Porque se tiver contra a tendência principal, não entra, cara. Só entra se tiver a favor. Entendeu? Entendi. E inclusive, às vezes no 2 eu peguei já stop assim de 70 pontos, sabe? 60 pontos no 2. Que já aconteceu várias vezes, cara. Já pagou 300 pontos, sabe? E isso foi recente. Comecei a fazer isso recentemente aqui, que eu falei, pô, tá? Mas obrigado. É isso aí. Tamo junto. Passando aqui adiante, tá? Mostrando outro exemplo para vocês. Aqui, ó, do caso de baixa, tá? Então a gente percebe a LTB, mercado trabalhando, né, com topos e fundos descendentes, chegou numa região de fundo, o que o mercado fez? Rompeu a LTB. Pivotou nela, deixou um topo maior,
e virou para cima. A hora que passou daqui, ativou o gatilho. E aí, o mercado reverteu. Ah, Adriano, isso daí funciona só para o índice? Não, cara. Dólar, índice, cripto, ações, funciona para qualquer mercado, galera. Isso aqui é comportamento de candles, comportamento do preço, não muda. Claro que muda a dinâmica, né, de volatilidade, né, volume. Mas gráfico, se você seguir isso daqui para identificar a reversão de tendência, é o que basta. Tá? Que obviamente vai mostrar os gatilhos. Fala aí, Fernando. Rapidinho, Adriano. No teu operacional, tu entra naquele candle que está em amarelo ali, né? Amarelo. Quando ele fechar. Amarelo, exato. Você não entra na linha rosa ali, por exemplo? Não, porque você está operando violação. Tá. Beleza. Qual que é o problema de operar violação? É que a longo prazo, você que vai ser violado pelo mercado, né? Porque normalmente quem opera violação, basicamente está tentando adivinhar o que o mercado vai fazer. Eu era uma dessas pessoas que operava violação. Não digo que não dá dinheiro. Em algum momento você vai ganhar. Mas qual que é o problema de operar violação? É que você acha que o mercado vai fazer alguma coisa. Mas quantas vezes vocês já não foram estopados por deixar a ordem pendurada aqui? Aí o mercado fez isso daqui, ó. Vral. E deixa o stop, a sombra lá em cima. Né? Tem pessoas assim, balançando a cabeça, falando, porra, cara, sou eu todo dia. Eu. Então assim, ó, se vocês não tiverem a paciência de esperar a confirmação, isso daqui vai continuar acontecendo com vocês. Agora, se vocês têm a paciência e a disciplina de esperar os candles se formarem, fecharem a teu favor, mostrando ignição, mostrando força, mostrando direção do movimento, aí sim a gente está falando de uma outra coisa. Tá? Fala aí, DP. Adriano, boa noite pessoal. Boa noite. Aproveitando esse exemplo aí que você está dando, onde ficaria o stop técnico? A gente esperaria o candle de ignição fechar, né? Rompendo aqui o topinho anterior, né? Confirmando o pivô, né? E o stop ficaria atrás do fundo, desse fundinho aí, do pivô? O stop técnico, na teoria, ele teria que estar aqui. Mas aí uma coisa também que eu falo é onde que está o posicionamento de médias. Porque esse aqui, mais uma vez, é o gráfico de 5 minutos. Você não concorda que pelo gráfico de 2 minutos, isso daqui não é um pivô, quer ver? Ó? Perfeito. Então, quando você opera pelo 5, às vezes você fala, não, eu tenho que deixar o stop técnico. O stop técnico do 5 é aqui. Mas às vezes o 2, cara, ele já deixou para você na tua cara. O stopzinho ali, ó, rompimento de pivô, ativação de 2 topos, né? Ele fez um pivô micro e um pivô maior na tua cara e você não tá vendo. Por quê? Porque você está operando só pelo 5. Então, se você entra pelo 2, por exemplo, numa dessas você consegue deixar o teu stop aqui. Você vai falar sobre as suas telas, os tempos, todos os tempos gráficos que você utiliza, vou falar sim. Uhum. Só uma coisinha aqui que é curiosidade minha, rapidinho. Vai ter algum momento assim da mentoria que a gente vai poder perguntar um pouco de como foi a sua jornada, o início? Sexta-feira. Bacana, beleza. Que sexta-feira eu vou falar sobre gerenciamento de risco, sobre a parte comportamental e psicológica, tá? E algumas pessoas podem estar falando, sexta-feira então vai ser um dia chato, vai ser furada. Cara, é um dos dias mais interessantes. Tá? É um dos dias mais interessantes. Então, porque chega na sexta-feira, o pessoal fala, não vou ficar. Cara, vai perder. Tá? Vai perder porque... E Adriano, você tem assim uma tabela, por exemplo, de quanto de financeira a pessoa precisaria, assim, a pessoa que está no início da jornada e tal, para operar por contrato? Ou você não faz essa? Não trabalho dessa forma, cara. Eu também vou falar, vou falar sobre isso, tá? Na sexta. Falar sobre o capital, sobre a gestão de risco, né? Sobre o que dá para fazer, enfim. Isso válido para quem está operando com 1.000, com 10, com 50, com 100, enfim, tá? Beleza, obrigado. Valeu. Pessoal, vai dar... Oi, quem queria perguntar? Antes de, nessa entrada aí no rompimento dessa LTB e confirmação do pivô, tu entra alguns segundinhos antes de fechar ou espera ele fechar de uma vez? Acabei de falar, sempre confirmação, cara. Por exemplo,
se tá faltando, se ele tá nesse formato aqui, tá faltando 1 segundo, 2 segundos, aí eu posso entrar. Agora, tá faltando 30 segundos para fechar. Não vou entrar, cara. Não vou entrar, porque quantas vezes, né? De novo, né? Quantas vezes o mercado tá forte aqui, você entra, o mercado faz isso daqui. Deixa a sombra e vira para baixo. Quantas vezes também fazer isso? Então não entro se tiver aberto, assim, faltando muito tempo para fechar. Para mim, para eu entrar, ele tem que estar ali faltando 1, 2 segundinhos para entrar, daí a gente bate. Entendi. Beleza? Fala aí, Marcos. Ô, Guilherme, tudo bom? Beleza? Deixa eu te falar, esse é o gráfico de 5 minutos? Nesse caso aí, porque deu certo, né? A vela de ignição e o mercado andou. Mas em 2 minutos, não estaria esticado já não. Isso daqui é uma figura gráfica, né, cara? Quem gosta de operar PA também. Aqui eu não marquei, não falei nada, né? Mas quem gosta de operar PA, isso daqui é o quê? O COI? O COI. Então, aqui, eu estou entrando num pullback pré-rompimento, né, cara? Então, eu estou entrando num pullback pré-rompimento do 2, que ativou o pivô do 2, ativou o pivô do 5, ativou o OCOI e revertendo o movimento da LT. É o concurso, né? Exatamente, cara. Perfeito. Beleza? Fala aí, Paulo. Adriano, esses candles de ignição, de entrada, coisa e tal, existe alguma regra de coloração para a gente poder entender ele melhor, poder visualizar? Tem uma regra. Você já viu lá com o Rodrigo? Inclusive, você é primo do Rodrigo, né, cara? Sou. Rodrigão tá voando, hein, meu? O bichinho tá sinistro. Pegou a mão. Sim, pra quem não sabe, o Paulo aí é primo de um cara que opera comigo lá na minha sala. Lá. Foi por indicação, né, Paulo? Acho que você veio comentou ali. Legal. Eu tenho a regra de coloração dos candles e regra de coloração das médias móveis, tá? Eu passo pra galera que for permanecer na sala depois. Beleza. Tá? Porque, assim, a regra de coloração, eu sei que tem muita gente que fica sedento pela regra, achando que vai resolver a vida. Não é isso. A regra é um plus, né? É um complemento a mais. Então, por exemplo, a pessoa chega, se eu chegar e passar a regra de coloração para ela, ela vai se matar, cara. Por quê? Porque ela não entende os parâmetros e o que eu faço? Eu prefiro que a pessoa opere sem a regra, aprenda a operar dentro dos padrões que eu opero. Se ela começar a ganhar dinheiro sem a regra, a hora que ela tiver com a regra, cara, vai ser uma confluência a mais para ela ganhar dinheiro. Agora, a pessoa que ainda não está conseguindo ganhar dinheiro e já chega querendo a regra, para mim é a pessoa que está querendo encontrar um setup, uma fórmula mágica de ganhar dinheiro e não vai, cara. Então, por isso que eu sempre falo, entra na sala, começa a operar, faz o que tem que ser feito e depois, se a pessoa for continuar no período do pós-mentoria, né, após as 3 semanas, aí eu vou passar a regra para ela. Com bônus, obviamente. Beleza? Beleza. Pessoal, vamos dar uma pausa aí. 9h01. 9h10 a gente volta, beleza? 9h10 aí, todos aí de volta. Beleza, valeu. Vou voltar a câmera aqui de novo. Terminar meu cafezinho. Manda ver aí.